Bem-vindos a mais uma live apoiando mães. A live de hoje vou falar a respeito do que esperar quando se está esperando. Eu sou Ana Carolina Queiroz, sou psicóloga perinatal e da parentalidade. Então, trabalho com foco na saúde mental, emocional das mães, das tentantes e dos futuros pais, né? Pensando assim na parentalidade, vinculado à adoção e tudo mais. O que eu vou falar na live de hoje, né? Sobre esse período de espera, né, dos pais, né? Esses sentimentos e emoções vivenciados nesse período, como lidar, o que é possível organizar, se planejar para ter maior segurança no momento como esse. Dentre das coisas, né, vivenciadas nesse período, está a ansiedade, né? Ansiedade, Carol, necessariamente é ruim? Não, né? Existem vários tipos, né, de ansiedade e de estresse. Então, você está me dizendo que vai ter estresse bom? Sim. Toda vez que a gente passa por alguma mudança, gera um pouco de estresse, né? Seja um emprego novo, seja a notícia de um casamento, né? Então, tudo que é uma mudança gera um pouco de estresse, porque vai tirar daquele nível conhecido, né? Vai tirar daquele seu estado natural, né? E logo consegue voltar novamente para o estado tido como tranquilo. Então, a gestação é um desses momentos. Contudo, ainda é um fator ainda mais forte. Por quê? Porque ele apresenta como característica ser um momento potencial de crise. Por quê? Porque a mulher não está lidando com uma única mudança. Exemplo, a mudança do trabalho. Ela está lidando com uma mudança de modo geral, né? E o homem também. Mas na mulher acontece desde o corpo. Do corpo, dos hormônios. E isso vai indo também para a parte social, né? O relacionamento apresenta mudanças, né? A rotina do casal muda, né? Isso também vai apresentar mudanças no trabalho. No qual sentido? Às vezes precisa de um afastamento ou não. Às vezes precisa de uma adaptação nesse trabalho para que ela consiga amamentar ou não, né? Às vezes essa mulher altera a forma, trabalhava na empresa, agora vai ser através do home office, uma nova forma de trabalhar. E também tem a opção, tem outras que optam por ter um afastamento mais longo, ou até mesmo parar de trabalhar, são algumas das possíveis mudanças, né? Então a gente está pensando numa mudança que é física, numa mudança que é hormonal, numa mudança que é social e também psicológica. Por quê? Porque se essa mulher tinha que pensar sobre as próprias demandas, ou nela como profissional, ela começa a ter que pensar nela também como mãe, né? Então, as prioridades mudam, as preocupações, a forma com que vai se organizar financeiramente também muda. Então, tudo isso é um fator forte para que essa mulher apresente alguns sintomas. Toda mulher vai apresentar? Não, não necessariamente. Mas todas essas mudanças serão sentidas. Isso é ruim? Não, né? Imagina se esse bebê não fosse, né, notado, se esse bebê não tivesse espaço. Então, todas essas mudanças que acontecem, tanto no físico, quanto no emocional, no social, é uma adaptação na vida dessa mulher, desse casal, para receber esse bebê. Então, o que esperar quando se está esperando, né? Que sim, é natural que se haja estresse. Ah, Carol, qual é o nível, né? Qual que é o tranquilo? Aquele estresse em que está ligado a algo que eu não esperava. Mas imagina um estresse contínuo, né? Então aquele emprego não me faz bem, eu continuo indo lá.
estão me tratando mal porque agora eu tô gestando, acham que eu não sou mais competente, já estão me excluindo de outras coisas. Então, assim, um estresse contínuo, isso tem prejuízos. Isso tem prejuízo, com certeza. Então, é muito perigoso também algumas falas, né? Quando se fala, não se estressa, você vai fazer mal para o bebê. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que falamos. E se tiver alguma gestante aqui, principalmente também no que escuta. Você tá ali nutrindo esse bebê de todas as formas, né? Possível. Então, esse estresse que você sente de uma surpresa, não necessariamente vai fazer mal para ele, mas um estresse contínuo vai fazer mal para você e para ele, né? Mas não que isso tenha o seu controle, né? Então, pensando no emprego, quais adaptações vão ser possíveis? No relacionamento, o que está tendo conflito, né? É um conflito contínuo, o que pode ser olhado? E aí pode-se cuidar desse casal, né? Desde a gestação, existe o pré-natal psicológico, né? Para lidar também com essas inúmeras mudanças que acontecem. E também existe também a questão social, né? A questão financeira, que é possível fazer algumas adaptações, é possível fazer alguns planejamentos, e é um pouco disso que a gente vai falar, sobre o que é possível esperar e sobre o que é possível planejar. Né? Aqui eu falei um pouco sobre o que acontece, né, na gestação, mas existem várias etapas. O primeiro trimestre não necessariamente vai vivenciar as mesmas emoções que no último, né? Então, o primeiro trimestre, ele é marcado por muitas surpresas, né? Desde a descoberta, então é um casal que estava esperando? Não estava esperando. Então, é uma surpresa positiva ou é uma surpresa que está angustiando esse casal? Angustiando por quê? Porque a gente vai ter que reformular, a gente não tinha uma relação uma relação estável, né? Isso é uma preocupação para a gente não pensava, a gente está estudando, nós somos estudantes, então tem várias coisas que podem acontecer nesse primeiro trimestre. A surpresa, a preocupação diante da notícia é uma delas. E depois a gente vai para o segundo trimestre. Segundo trimestre também tem outro tipo de marco, né? Começa a sentir o bebê, começa a lidar com essa relação, né? E o meu corpo, para algumas mulheres isso passa a ser uma questão. E aí tem outras coisas para lidar, né? Com o início, né, ali de alguma limitação. Então, poxa, antes eu estava grávida, mas eu podia fazer de tudo, e agora eu não consigo nem pôr meu sapato. Começa a ter algumas questões, né, ali no finalzinho do terceiro trimestre. É a rotina que muda. E aí, para o final do terceiro trimestre, né? E também ao longo da gestação, essa preocupação com o parto, né? Então, começa a ter esse movimento de ansiedade novamente, né? O que vai acontecer, o que eu posso escolher, o que eu posso optar, o que eu não posso, eu tenho medo do meu parto, eu não sei quem vai poder estar comigo, eu não quero que tal pessoa esteja. E aí também tem as gravidezes atípicas, né? Tem gravidez de risco e uma série de questões. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque tudo isso influencia, sim, na gestação, né? No entanto, porque é um momento potencial de crise. É um momento potencial de crise, inclusive nos dados mostram isso, né? Essas mudanças acabam repercutindo nos sintomas. Então, anteriormente à pandemia, o índice de ansiedade, de depressão, era já muito alto no período perinatal. O que seria o perinatal? O período perinatal seria o período da gestação e pós-parto, seria essa linha do tempo. Onde a depressão, sintomas de depressão, não depressão, sintomas de depressão já era de 20%, 25%. E passou na pandemia a ser de 30%. Então já aumentou muito.
Minto, a de depressão era de 20%, passou para 30%. E de 25 sintomas de ansiedade passou para 42 na pandemia. Então, isso vem se agravando, né? Então, já são tantas coisas que precisam ser adaptadas, serem repensadas, e na pandemia isso se agravou. Então, Carol, é isso. Essa é a configuração de uma gestação, de um casal que está esperando um bebê. Mas o que é possível planejar? E é um pouquinho disso que nós vamos começar agora a falar. O que é possível planejar assim que sai o positivo? E agora? Vamos ser pais, né? O que vamos fazer diante disso? É possível, primeiro, tentar entender em que e como está, como será recebido esse bebê. Tem espaço na vida desse casal para esse bebê? Se não tem, o que eles vão precisar elaborar? O que eles vão precisar pensar, né? É uma questão financeira? É uma questão de um trabalho? Não é viável, né, para eles? O que é preciso pensar um pouco nessa rotina? Por quê? Porque o primeiro trimestre é possível fazer muitas adaptações ainda, principalmente quando se descobre assim a gestação já no início. Então, buscar ver o que é possível alterar, adaptar para trazer maior segurança, melhor segurança para esse casal. Depois, procurar um médico, gente. Tem que procurar um médico, entender mesmo como essa gestação é positivo mesmo, vão ser pais, entender qual equipe se sentiriam confortáveis, entender quais condições é melhor, né, para se ter um bebê. Então, buscar entender um pouco sobre os hospitais da cidade, sobre profissionais, e assim tirar as dúvidas. Não achar que o parto é um momento para tirar dúvida no final, né? Não, tá tão longe, né? Muitas vezes as mulheres se cercam de suposições, de achismo que acabam atrapalhando, né? Deixando elas mais ansiosas. Então chegam para decidir às vezes o parto lá no terceiro trimestre, pensando que vão estragar o corpo de alguma forma se tiver um parto natural. Estão pensando que de jeito nenhum a cesárea. Então, assim, já com alguns preconceitos a respeito. E existe cesárea que é viável? Existe cesárea humanizada. Mas o que é indicado? É indicado o parto natural? Por quê? Existe. Por quê? Né? Porque faz bem para a anatomia do corpo da mulher, porque respeita o bebê, e assim por diante. Então, procurar um profissional humanizado. E é até triste dizer isso, né? Porque se espera que todos os profissionais trabalhem de maneira humanizada. É isso que nós esperamos. Então, humanizado seria em qual sentido, Carol? Qual é o sentido de um profissional humanizado? Que respeite a subjetividade de cada pessoa. No caso, você, o seu corpo, as necessidades do seu filho. E que faça intervenções para aproximar, favorecer a qualidade e o bem-estar de vocês. E não porque é mais simples, é mais rápido, e sim pensando mesmo na qualidade, no bem-estar, na saúde de vocês. Outro ponto muito importante que precisa ser reforçado: rede de apoio. Esse ano que passou foi muito complicado nesse sentido. Tivemos que ter mais criatividade para elaborar, para repensar como se fazer presente na vida das gestantes. Só que agora a gente tá progredindo pro nosso tido como normal, espera-se que volte para o normal, mas ainda não temos, né? Mas ainda assim precisamos pensar sobre a rede de apoio. E o que seria a rede de apoio? Rede de apoio é família, Carol? Depende. Rede de apoio é amigo, Carol? Depende. Por que eu tô dizendo que depende, né? Porque eu até tenho
um conteúdo na página que fala rede de apoio versus rede de desapoio. É preciso entender o que é importante para esse casal. Se sentir confortável, apoiado, ter informação de qualidade. Então, se a gente traz pessoas, quer aproximar pessoas, familiar, que não consegue trazer esse tipo de vivência para esse casal, é prejudicial. Então, se fortalecer, né, se você é gestante, se o casal está gestando, de pessoas que podem ajudar. Então, se é a mãe que consegue, de alguma forma, estar mais próxima, né? Então, pensar na pessoa que possa levar no médico se esse companheiro não está, que possa conversar, que possa ajudar de maneira prática mesmo, fazendo algum a fazer, tirando de algum sufoco, indo no mercado, fazendo uma marmita, alguma coisa prática mesmo. E apoio também emocional, né? Que consiga estar mais próximo desse casal e perceber de repente que tá alguma coisa faltando, né? Poxa, eles estão diferentes, eles estão muito ansiosos, estressados, né? E assim procurar indicar algum profissional, assim também perguntar se está faltando, se está precisando de alguma coisa, como pode estar auxiliando. Então, esse é um modo de favorecer, né? A rede de apoio. E a rede de apoio nem sempre vai ser a família. Espera-se que seja possível ser a família. Mas pode ser que esse casal more longe, pode ser que esse casal não tenha pais que sejam mais idosos e uma série de coisas que possam estar próximos, mas às vezes de forma online, por ligação, mas ainda assim ter outros tipos de rede. Exemplo, nesses casos, é a rede de apoio de profissionais. Rede de apoio de profissionais nesse sentido, às vezes é uma psicóloga perinatal, como tem o meu caso, outras também. Às vezes uma doula para você tirar as dúvidas, planejar o seu parto, uma enfermeira de confiança, e assim vai. Outros profissionais que consigam tirar algumas dúvidas, sanar algumas dúvidas e principalmente transitar nesse período com você. E outro aspecto muito importante, cuidar da saúde mental. Por quê, Carol? Por que é tão forte essa questão do emocional? Porque muitas vezes reduzem tudo a hormônios. Mas como eu disse já no início, são mudanças em todos os âmbitos. Físico, que é os hormônios, é o corpo mesmo que está mudando, é o emocional, é o social. Então precisa se olhar, porque muitas vezes isso está mexendo com muitas fantasias, né? Se eu estou esperando um sexo X do bebê e não vem, se eu já tive perda gestacional ou não, se foi uma gravidez que não foi planejada, se eu não estou com o meu companheiro, se eu estou vivendo uma separação, entre outras coisas que podem ser uma questão. Estou vivendo luto de ter que sair do meu trabalho porque eu estou vivendo uma gravidez de risco. Dentre outras possibilidades, né, que pode ser também psicológica, né, não necessariamente ter as mudanças no ambiente físico para que aquele período a mulher esteja mais sensível, né? Porque afinal tudo vai mudar, não necessariamente para pior, mas tudo vai mudar, tudo vai precisar se reconfigurar. Então, muitas vezes esse apoio está em trazer aspectos que essa mulher, que esse casal possam olhar para a sua saúde mental. Alguns aspectos que podem ser cotidianos sendo feitos. Tentar observar aquilo que está estressando o casal. Exemplo, tem pacientes minhas que falam, olhar parto me deixa muito ansiosa, me deixa muito preocupada. Ficar vendo isso sempre tá prejudicando? Tá afetando? Então,
se retirar, né, desse contexto, né? Buscar uma outra forma de estar informada, buscar uma outra forma de se aproximar das dúvidas. Então, ou outras questões, né? Eu não estou conseguindo mais fazer coisas que eu gostava muito, né? Exercício, buscar adaptações. Então, pensar nas coisas que estão estressando, o que é possível mudar e, principalmente, respeitar as próprias necessidades e o que faz sentido para cada um. Exemplo disso, né? Fotos, né? Fotos pode ser algo que pode marcar, né? O período da gestante, registrar esses momentos. Mas pode ser para uma outra gestante que não faz o menor sentido. Isso não vai fazer com que ela se vincule menos com o bebê dela. Mas que talvez ela precise procurar aquilo que faça sentido. Então, ouvir música, dançar, fazer exercícios, ler. Então, tudo aquilo que vai em relação a hábitos, trazer essa mulher, esse casal, para uma conexão com esse bebê, mas que faça sentido para ela, que faça sentido para ele. E outro aspecto muito bacana, que faz muito bem, é a questão dos exercícios. Exercício físico mesmo. Ah, Carol, então não tem limitação para gestante, né, em relação ao exercício? É muito importante a gente tirar dúvidas, né, com profissionais que trabalham diretamente, seja uma fisioterapeuta, seja um educador físico, uma educadora física, que trabalhe com esse público e vai conseguir adaptar, mas às vezes é algo do cotidiano, uma caminhada, um alongamento, algo que seja possível. Isso ajuda tanto no parto, quanto a questão dos hormônios, a questão do bem-estar ao longo do dia. Claro que gravidez de risco vai precisar de mais adaptações? Sim. Talvez seja de menor intensidade possível, né? Mas que é importante, que faz bem. Carol, odeio academia, odeio exercício. Então, vai buscar algo que faça sentido. Uma caminhada no parque sem uma grande preparação ou uma duração muito grande, né? Mas que seja feita. Uma alimentação que possa deixar essa mulher mais disposta. E por aí vai, né? São N possibilidades. Mas lembrando que tem que ser feito aquilo que faz sentido para essa mulher e para esse casal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar aqui, quiser mandar no privado, fiquem à vontade. Estou disponível. E eu quero agradecer por estarem presentes, quem vai assistir depois. Espero que o conteúdo seja significativo para vocês, que faça sentido, indique para alguém que está precisando ver isso, que faça sentido ou que estão nesse momento de vida agora. E lembre-se, sempre algo que se possa fazer. A saúde emocional, a saúde mental materna é muito importante. Uma mãe bem cuidada cuida muito melhor do seu bebê. Então, sempre que puder, indique, cuide, informe, ajude outras mães. Estamos juntos no Apoiando Mães. Até logo. Tchau, tchau. Até uma próxima.